Primeiro, é importante colocar, Grazi, que o índice de diagnóstico de autismo que vem crescendo assim, de forma assim espantosa, não é só Brasil, é mundo, né? Tanto que a lei da inclusão, ela foi decidida na ONU, na Organização das Nações Unidas. Nós temos uma legislação específica brasileira, nós temos uma legislação específica em Caxias do Sul, que está em consonância com a lei federal, né? Mas não é uma decisão Brasil, é uma decisão mundo, por conta do índice grande dessas pessoas que não estavam avançando na aprendizagem e a evasão escolar, a desistência do estudo estava muito grande. O índice de analfabetismo estava muito grande, né? Então essa decisão foi mundial. Bom, o que está acontecendo com esses diagnósticos, né? Eu não quero botar a minha posição pessoal, né? Mas sim aquilo que eu venho vendo dentro da minha profissão. A informação maior que se tem hoje está levando a alcançar com mais facilidade a clareza desses diagnósticos, que eu creio que sempre existiu, né? Sempre existiu, no meu ponto de vista. Casos como Down, como síndrome de Williams, da Andy Walker, que tem uma definição na face, claro, se sabia logo, né, que tinha algo. Mas nós temos TEA, que tu fica sabendo que a pessoa tem autismo quando ela menciona, porque é tão leve e ela tem um desempenho tão próximo daquilo que se espera das pessoas que a gente não desconfia que tem autismo. Bom, o autismo, muitas pessoas entendem autismo como doença. O autismo não é uma doença, o autismo é uma forma diferente de ser. É um funcionamento cognitivo de desempenho social e de linguagem diferente. O que o autismo tem muito forte, além da questão da dificuldade da interação social, é o atraso da linguagem. O autista normalmente tem dificuldade da fala, acontece a fala de forma muito lenta, atraso na linguagem, né? E o que nos faz, segundo Vygotsky, a conviver socialmente? A linguagem, né? Então, o autista tem a dificuldade na interação social, não se preocupa muito com as amizades, né? Tem uma dificuldade na linguagem, né? Inicia muito cedo com a intervenção com fonoaudiológica e tem movimentos repetitivos e até estereotipados, né? A sua fala não tem uma concordância, né? Às vezes tem falas quebradas, não fala uma frase inteira, né? Mas tem uma evolução, principalmente o tipo 1, que é o leve, tem uma evolução de raciocínio e de memória assim fantástica. Tanto que nós temos gênios no mundo que têm o diagnóstico de autismo, né? A síndrome de Asperger, que hoje não se usa mais essa nomenclatura, é tida hoje, diagnosticada como autista de alto funcionamento. Então quer dizer, a síndrome de Asperger é a mesma coisa que... ela está dentro desse quadro. Do grupo de autismo. Antes ela era separada, né? Hoje nós temos o nosso catálogo, né, de diagnósticos, que é o DSM-5, que coloca tudo dentro do quadro do autismo, né? Mas a síndrome de Asperger sempre foi diferenciada, porque ele não tem uma dificuldade na linguagem, não tem uma dificuldade no raciocínio, tem um quadro, vamos dizer assim, diferenciado da interação social, mas ele é visto hoje como um autista de alto funcionamento, um autista muito leve, né? E
o que eu tenho tratado aqui e acompanhado são autistas com uma velocidade enorme de raciocínio. Eu tenho autistas aqui de 8, 9 anos que são quase autodidatas, estão aprendendo praticamente sozinhos, né? Com as suas peculiaridades de autista normal, né, as características normais, mas uma memória privilegiada e um raciocínio muito rápido. Então, essas pessoas, dentro de uma sociedade que precisa estar se aprimorando pela velocidade da informação, pelas diferentes áreas de conhecimento, ela vai agregar muito. Ela vai colaborar muito, desde que seja entendida. O autista precisa ser entendido, né? Como que ele funciona? Não faz muito tempo, teve um menino autista que ele teve um surto, vamos dizer assim, começou a gritar muito dentro de um shopping e ele não foi entendido. Depois se buscou buscar mais, se investigar mais o que estava por trás daquela conduta dele de se atirar no chão, de gritar. O autista, ele tem uma sensibilidade sensorial muito grande. Então, barulho, luz, cheiros e movimentação, aquilo que às vezes incomoda a nós, mas a gente consegue administrar legal, né? Ou ter um jogo de cintura maior, para o autista entra com uma intensidade muito grande. E como entra esse barulho, essa luz, esse cheiro, né? A movimentação das pessoas entram com muita intensidade no canal dos sentimentos dele, das percepções sensoriais, ele não sabe lidar. Então, com essa intensidade, sabe? Essas coisas que eles fazem. De sentimentos e de estímulos que ele recebe. Quando ele é pequeno, o que ele faz? Ele grita, ele se atira no chão, ele tem os flaps, né? Os flaps, o saculejo do corpo. E ele muitas vezes não é entendido. Então, quando nós temos autistas perto de nós, a gente precisa buscar muita informação de como ele funciona. Porque cada um vai ter o seu, é isso que eu tô entendendo, cada criança ou cada adulto, né, quem tiver autismo vai ter a sua maneira, isso? Não Sim, vai ter por isso que ele é espectro, né? Eu tenho, por exemplo, autistas aqui que me relatam, olha, Amália, a luz me incomoda muito, o som alto me incomoda muito, mas o cheiro não. O toque para alguns autistas incomoda muito, ele não quer que ninguém toque nele, né? E quem não conhece já vai chegando, pegar. Já abraça, já beija. Esse é o nosso jeito de ser brasileiro, né? Acolhedor, caloroso, né? Na escola precisa ter todas essas informações. Claro, como ele é espectro, isso que você está trazendo é muito importante. Embora tenha o mesmo diagnóstico, cada um funciona de uma forma. O Down também é assim. Eu tenho vários Downs aqui com o mesmo diagnóstico, mas cada um funciona de uma forma, com características peculiares da síndrome. Porque o que tem por trás? Temperamento, personalidade, o contexto familiar, como ele é educado, como foi conduzido até então, né? Eles estão inseridos num grupo social que é a família, que recebe toda essa informação. Eu queria trazer, se tu me permite, claro. algumas características para chamar a atenção de quem suspeita, né, da possibilidade de alguém ter autismo, principalmente a criança. Esse autor é muito bom, é o José Raimundo Fassion. Este livro é Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e Transtorno de Comportamento Disruptivo. Não sei se dá para botar. Claro, acho que dá. Depois eu vou deixar também nesse vídeo mesmo, eu vou deixar o nome aqui do que a gente está falando, para quem quiser procurar mais, né, informações. José Raimundo Fassion, tá?
Quais são as características que podem sinalizar que alguém tem autismo, mas ainda não tem o diagnóstico, né? Então ele bota 14 sintomas nesse livro e ele diz que pelo menos 5 desses sintomas, se for persistente, merece investigação. Então, não se mistura com outras crianças, age como se fosse surdo, resiste ao aprendizado, não demonstra medo de perigos reais, resiste a mudanças de rotina, isso é muito forte no TEA, usa as pessoas como ferramenta, risos e movimentos não apropriados, resiste ao contato físico, acentuada hiperatividade física, não para quieto, não mantém contato visual, apego não apropriado a objetos, gira objetos de maneira bizarra e peculiar, às vezes é agressivo e destrutivo, modo e comportamento indiferente e às vezes arredio. Então, são características que são bem específicas no TEA, né? Claro que uns apresentam mais, outros menos, por isso que é espectro. Eu li uma informação outro dia de um pai que buscou, e esse exame seria muito assertivo para fazer, mas não é um exame que em Caxias do Sul, por exemplo, se faz, e não é um exame muito em conta, né? Ele é caro. Fazer um mapeamento do DNA, dos genes da pessoa, porque normalmente o autista vem com uma comorbidade, né? Com um comprometimento a mais, e que neste mapeamento se descobre. Então ele não... só para ver se eu entendi, não seria só autista, ele teria mais alguma coisa dentro daquela alguns genes comprometidos desencadeiam o autismo. Entendi. Então, quanto mais se tem informações, mais se busca as intervenções adequadas e mais se conhece da pessoa, do que simplesmente ter autismo. Ele é TEA, ele tem autismo. Então, esse pai foi em busca desse exame. Claro, ele relata ali, quando eu tive condições financeiras, eu fiz o exame. Então, ele se programou. Então, ele fez um mapeamento da cadeia de DNA do filho dele, que foi diagnosticado com autismo. Mas ele queria descobrir mais, e ele descobriu que outros genes na cadeia do DNA do filho dele estavam comprometidos, e estes genes é que desencadearam o autismo. Porque o autismo por muitos anos esteve na escura de quais eram as causas, né, de alguém nascer autista, de alguém ter esse diagnóstico, né? Muitas teorias vieram à tona, a mãe geladeira, a dificuldade afetiva de se relacionar. Temos casos, sim, de ter a dificuldade afetiva de se relacionar, mas essa teoria da mãe geladeira, que bom que caiu por terra, porque pobre dessas mães, né, levando para si vamos dizer assim, a causa, né, de ter desencadeado autismo no seu filho. Então, hoje a gente já sabe que 97 a 99% é causas genéticas, é hereditariedade. Então, alguém na família já tem, né? E hoje se tem mais informação. Eu atendi um senhor por um tempo que se descobriu autista na idade adulta, né? Então, se descobrir, se conhecer, eu trato adolescentes aqui que eu sempre digo para eles: busca te conhecer, busca te entender, para você buscar quais as áreas profissionais, por exemplo, que venham ao encontro do teu funcionamento, para agregar a tua vida e não ser disruptivo, como diz aqui, atrapalhar a tua vida, né?
Então, são situações que as famílias às vezes se encontram, tem algo diferente no meu filho, mas eu não sei o que é. Né? Então, o Fashion está trazendo alguns sintomas aqui que possibilitam a pessoa já buscar uma investigação maior. Né? Nós temos muita informação hoje, né? E o que eu escuto aqui no consultório? Pais que já têm o filho com diagnóstico buscam estudar, buscam, né, bastante informação para trazer as suas intervenções também dentro da família adequada, né? Para que a família tenha qualidade de vida, para que o filho tenha qualidade de vida. Sim, porque imagina-se que os pais que têm esse diagnóstico ficam completamente perdidos em relação a o que eu vou fazer agora, até porque a gente sabe que a educação não tem tantas adaptações hoje na sociedade, né? É isso que a gente busca no canal, que vocês tenham pessoas capacitadas, como a Amália, podendo falar sobre esse assunto, tirar dúvidas sobre esse assunto, porque muitas coisas tem na internet e nem sempre tu vai pegar e olhar um vídeo e dizer que o diagnóstico do teu filho é alguma coisa, né? Por isso tem o neurologista, o pediatra, né? Sim, todos os profissionais. Sim. Mas o que eu queria até poder passar para as pessoas é que tem tratamentos que podem melhorar, né? Como a Amália tá falando. Qualidade de vida da pessoa, dos pais, né? Porque eu acho que para os pais talvez seja mais complicado do que a própria criança. Eu acredito que um pai ou uma mãe, quando se deparam com o diagnóstico do seu filho, seja TEA, seja qualquer outro diagnóstico, acredito que é um susto, né? É uma dificuldade para administrar num primeiro momento, porque eu também sou mãe. O que a gente espera durante 9 meses de gestação? Que o nosso filho venha bem, que o nosso filho nasça com saúde, que o nosso filho se desenvolva adequadamente. O TEA vai se desenvolver dentro das características dele, mas ele tem habilidades riquíssimas. Que aí teria que por isso, buscar mais informação, sabe? Eu diria para esses pais assim, não se assustem, busquem informações, alivie o peso para os seus sentimentos, para a sua alma, sabe? Busquem o profissional adequado, né? Se possível, faço investigação genética, né? Em Caxias, nós tínhamos um laboratório aqui que fazia avaliação genética, vinha um profissional a Caxias, mas me parece que ele não está mais em Caxias. Total, em Porto Alegre tem possibilidade de fazer avaliação genética, né? Então, eu acho que tudo é a gente buscar informações, buscar o profissional adequado, buscar a área clínica, né? Não se assustar, entender que há formas de melhorar, né, a vida da criança, a vida da família. A psicopedagogia é o suporte para a inclusão, né, dentro das escolas. Dentro das escolas tem o atendimento educacional especializado, que é um profissional especializado que estudou para estar fazendo as intervenções e auxiliando a professora de sala de aula. Né? Então, nós temos hoje um leque de possibilidades que os pais podem ir buscar.